Fala pessoal, seja bem-vindo ao Realmente Cast, o primeiro podcast na TV. Acho que para você que acompanha a gente já há um certo tempo, você vê que nós temos aqui assuntos diversos, bem variados, e hoje vamos falar sobre alimentação, sobre nutrição, mas voltada para gestantes e para o seu bebê. Então é por isso que também é muito válido a gente ter um assunto como esse também, porque é um nicho extremamente importante, mas que poucas pessoas não sabem, poucas pessoas realmente começam a se buscar conhecimento, começam realmente a entender um pouco, e tem muitos mitos e verdades. Então estamos aqui para poder falar aqui com Jéssica Fernandes, agradecer aqui sua vinda, muito obrigado por você estar presente aqui. Eu acho que são assuntos que vale a pena a gente comentar, não é todo mundo que tem familiaridade, todo mundo acha que pode dar pitaco, né? Tem muito disso aí também, mas eu acho que é isso. Então é o seguinte, antes de começar o papo, temos que falar, claro, dos nossos patrocinadores. Então, para você que já assiste há muito tempo, sabe que a Biostratos está com a gente aí desde o início, né? Essa rede de cosméticos sensacional, acreditou no projeto, está com a gente desde o início. Então, para você que tem interesse em revender os seus produtos dentro do seu salão de beleza, no seu comércio, tá aí realmente o Instagram, tá aí o site para que você entre em contato com eles. É uma rede nacional, então não está presente só no Rio Grande do Norte, está presente realmente no Brasil todo. Existem várias indústrias que podem lhe oferecer bons serviços e a daqui do Rio Grande do Norte não fica para trás. Então, você fica aí com essa dica sensacional e também para você que gosta de se alimentar bem. Puxando aí esse gancho da alimentação saudável, nós temos o restaurante Marechal, que é um restaurante sensacional, situado aqui em Natal, na Hermes da Fonseca. Tem pratos aí bem diversos, tem também pratos fit. Eu costumo dizer que é fit, diet, Fahrenheit, que eu fico misturando assim, tirando com minha esposa, dizendo que você pode comer super bem também, e durante a semana existem pratos exclusivos, pratos realmente que você consegue comer bem, sem doer muito no seu bolso, porque tem pratos também executivos. Então, sem mais delongas, sem mais demora, Jéssica, muito obrigado. Primeira coisa, fique à vontade, o programa é seu, você está aqui nessa cadeira, eu acho que é muito legal estar participando, tá mostrando, dando voz a isso que eu vejo depois, principalmente depois que eu fui pai, eu vi o quantas pessoas se metem, falam, diz que pode, diz que é frescura, diz que não é a alimentação dos nossos filhos, mas que a gente sabe que não é besteira. Então, antes da gente começar, se apresente, fale para as pessoas que porventura não lhe conheçam, para você se apresentar um pouquinho. Tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar a respeito desse universo, né, que é a alimentação de gestantes, de casais tentantes, das crianças. E nutrição não foi minha primeira escolha para essa parte do profissional, né? Eu sou formada em Direito. Mais uma? Trabalhei 3 anos ainda, fiquei nessa tentativa de me encontrar e tudo. E aí, um amigo meu que disse que nutrição era a minha cara, porque nessa época eu estava fazendo uma reeducação alimentar, tinha ido para uma nutricionista e, de fato, estava mudando, né, meus hábitos, todo o contexto e entendendo toda essa mudança que vem através da alimentação, dos hábitos de fazer atividade física, que eu sempre fui muito sedentária, sempre tive sobrepeso. Então, nesse meio tempo de conviver com a nutrição, eu comecei a entender a importância, e aí foi quando esse meu amigo disse, menina, você tá ficando doido, o que eu vou fazer nutrição? Nunca tinha pensado. Mas aí levei a ideia para casa, larguei o direito, fui para a faculdade, fiz nutrição. Isso é muito legal. E me identifiquei com essa área materno-infantil. Mas vamos lá, já a gente vai entrar nesse nicho aí todo, mas vamos trazer para essa questão da mudança. Então veja que, então assim, você tinha sobrepeso, você, como você falou, então você passou por um processo de reeducação alimentar, você deve ter visto a transformação na sua vida e passou a ver que isso era muito, muito importante e tal. Por que eu estou falando disso? Porque, principalmente após a pandemia, eu comecei a perceber que muita gente começou a migrar de profissão ou até se encontrar por conta disso. Então você foi um caso desse. Você acho que não se via tanto no direito quanto se viu na nutrição. Exatamente. E essa parte da pandemia, eu acredito que ela acelerou muita coisa, né? O que estava para aparecer e aí acabou adiantando esse processo. Essa parte de utilizar o Instagram, que hoje é o que eu vejo assim, de captação de muitos pacientes, é através do Instagram. É como a gente comenta entre os colegas, né, de profissão, mesmo que seja de outros nichos da própria nutrição, de você ver o quanto é importante utilizar o Instagram para levar o conteúdo para que as pessoas conheçam, porque hoje em dia muitas pessoas elas não ligam mais, elas não pesquisam mais, como era antigamente, elas vão lá, pesquisa pelo @, vai no Instagram da pessoa, se identifica, começa a seguir, e aí começa a consumir o conteúdo, e aí se gostar, chega a agendar a consulta. Se transforma em cliente, paciente, exato, né, velho? Em qualquer nicho, né? Não só na nutrição. Então, acho que veio para melhorar muita coisa, e eu comecei a utilizar, ainda era estudante, estava acho que legal.
No último ano, estava nos estágios, mas com a pandemia a gente teve que parar. Então, comecei a fazer live, essas coisas, para ir trazendo esse conteúdo com alguns amigos de outras áreas e tudo, até para trazer essas outras áreas na nossa abordagem, que é uma coisa que a gente, na área materno-infantil, precisa englobar. Muitas vezes só a nutrição não resolve. Então, a gente traz esses profissionais já para dar uma ajudada. Então, é uma base que, assim, é porque, assim, como a gente estava conversando antes, você disse que há um certo preparo, que o ideal seria que todo pai, toda mãe fizesse um preparo antes da gravidez, justamente para poder preparar o seu corpo para isso e, consequentemente, o seu filho ter uma alimentação melhor, ter uma saúde melhor na frente. Como é que um pouquinho disso, assim, só para entender, então? Pronto. Essa abordagem, que é o que eu faço muito no consultório, engloba os 1.100 dias, que antigamente era conhecido como os 1.000 dias. Então, já com os estudos, com as mudanças que a gente vai percebendo, que é uma coisa que muda muito rápido. Quando iniciou a pandemia, que eu era estudante, já eram alguns conceitos que hoje já não se utiliza mais. Tem muita polêmica, o que pode e o que não pode, o que você falou, né? Dos mitos, verdades, os palpites. É, porque então, mito, armário, que não falta mito dentro da nutrição. Eu lembro de uma quando era menino e quando era novo. Ovo não pode, ovo demais. Você pode comer 3 ovos por semana. Hoje não acaba com 5 num dia. Feijão, eu já recebi relato de paciente com medo de comer feijão, porque ia fazer mal, porque tinha isso, tinha aquilo. Eu digo, não, vamos aqui, vamos conversar. Aí começa a quebrar um pouco isso também, né? O conteúdo quando você gera é um pouco disso aí também, né? Você quebrar um pouco de mito que às vezes a pessoa tem, escuta de alguém lá não sei aonde, quer replicar e vai, né? Então, exato. Você foi para esse lado. E por que esse lado materno-infantil e gestante? Por que essa... Pronto, eu sempre fui muito apaixonada por criança. Já desde muitos anos atrás, sempre gostei de conviver, né? De cuidar, de estar ali brincando e tudo. E aí, quando eu estava no terceiro semestre da faculdade, eu fui assistir uma palestra, que é de Lilian Pinto, que ela é referência aqui em Natal, de materno-infantil. É uma das pioneiras que tem aqui. Então, ela começou a falar sobre esse mundo que eu até então não conhecia. Como a gente estava conversando, né? Tem muito esse lado do esportivo, emagrecimento. E aí vem essa parte do materno-infantil que está crescendo. Ela mostrou isso aí, eu brilhei meus olhos, né? Eu digo, pronto, é aqui que eu vou começar a atuar. Então, desde 2018, já comecei a me interessar por isso aí, antes de terminar a faculdade. Já estava pesquisando após, para fazer e tudo. E com a pandemia após, acabou sendo online. Ia ser presencial, mas acabou sendo online. Então, assim, esse mundo materno-infantil, e não engloba só os 1.100 dias, né? 1.100 dias é uma coisa que a gente trabalha muito, que a gente vai conversar sobre isso. Mas que pega aí também adolescente, a parte dos transtornos, que hoje a gente vê muito, a questão de ansiedade, entra os transtornos mentais no geral, né? Entra a questão de bulimia. Então, tudo isso aí o nutricionista também ajuda, não sozinho, né? Mas com a equipe multiprofissional que vai trazer os benefícios para trazer um tratamento que seja bem mais eficaz e que a gente consiga um resultado bem positivo. Desculpa. Me engasguei agora, foi mal. Porque é o seguinte, bulimia, essas coisas mais pesadas assim, já ficaram em alta, novela, essas coisas aí. Hoje em dia eu acredito que não se vê tanto, não sei. Deve ser que ainda seja grave. Algo que eu vejo com certa frequência são alimentos que são considerados vilões, né? Glúten, né? E às vezes algum tipo de alimento que nem é para ser esse vilão todo. Recentemente eu vi uma notícia, até antiga, mas que um casal, infelizmente, o seu filho faleceu, porque ele parou de dar alimentos que tinham glúten. Então, assim, nem se sabia se o filho... tinha necessidade de tirar, né? Aí, como melhorar isso? Pronto, uma coisa que a gente tenta fazer muito é buscar a pessoa para fazer a orientação correta, porque como a gente hoje consome muita coisa na internet, a gente precisa saber filtrar. Nem tudo que está na internet é 100%, nem tudo que serve para você serve para mim, serve para sua esposa, para o filho. O que eu faço para o filho de um paciente não serve para outro. Então, a gente precisa plantar essa sementinha nas famílias para que elas busquem a informação e que não é besteira você buscar um profissional para tentar melhorar não só a alimentação, né, mas todos os hábitos no gerais, que é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai montando as pecinhas para chegar nessa parte de vida saudável, né, que é o que a gente chama de não simplesmente estar em ausência de doença, porque antigamente tinha esse conceito, né, de que saúde era ausência de doença. Hoje a gente precisa estar com o emocional bem,
o sono trabalhando direitinho, o intestino em bom funcionamento, a alimentação, a atividade física. Então, por isso que é importante fazer plantar essa sementinha de trazer essas pessoas e outros profissionais, porque como eu falei, né, muitas vezes a nutrição só não consegue resolver. Então, a gente entra com os profissionais. Eu, na área materno-infantil, atuo muito com ginecologista obstetra, psicólogos infantis, enfermeiros, vem as doulas, que tem essa parte do preparo dos casais que estão, né, nessa fase da gestação. E aí vem inúmeros profissionais, fono, terapeuta ocupacional, dentista, porque muitas vezes, meu filho não come, mas a gente precisa investigar o que é que está acontecendo, porque muitas vezes não é o alimento em si. É uma coisa que não foi estimulada, é uma atividade sensorial que deixou passar. Então, a gente fazendo esses estímulos com os outros profissionais, que cada um, né, vai fazendo ali a sua atuação, a gente consegue otimizar o tratamento e fazer com que essa criança volte a comer. Eu digo assim, criança porque é o que eu mais pego no consultório, mas aí, tem maiores. Mas como é que... Vamos lá. Tô grávida. Vou começar a preparar agora, me preparar para poder ter meu filho e tudo mais. Então, o que é que eu devo começar assim a me preocupar a partir de agora? Porque assim, tem esse preparo, como você falou antes, e tem quando você tá grávida, né, e tal. E aí, quando é que você deve de fato começar a introdução alimentar, se preocupar, o que seu filho vai comer, o que ele não vai comer, como é que uma mãe deve se preocupar quando ela engravidou e tá perto de ter seu filho? Pronto, essa parte de engravidar e estar perto do filho já começa a preocupação de você buscar o nutricionista, né? Porque a gente faz todo o acompanhamento de acordo com cada trimestre gestacional. Então, hoje a gente vê muitos casos de autismo em decorrência de deficiências nutricionais de gestantes que não se cuidaram. Porque tem muito aquela questão de comer por dois. Eu tô grávida, então agora eu posso comer por dois. Não é bem assim. A gente precisa realmente buscar o acompanhamento para fazer esse balanço, né, nutricional da gravidez, fazer todo o apanhado de como estão os hábitos, de como foi a preparação desse casal. Por isso que é tão importante a gente trazer sempre o casal, porque a gente muitas vezes culpa só a mulher, né? Porque aconteceu isso, é a gestante, é a lactante, é a mãe da criança que está ali, mas muitas vezes a gente esquece do papel do pai, né? Porque até o momento da concepção é 50% de cada um. Então, os hábitos do pai, os hábitos da mãe influenciam. E assim a gente vai tentando trabalhar. Então, tá chegando perto do parto, buscar o acompanhamento, fazer essa parte do acompanhamento da amamentação também é super importante. Porque a gente vê muitos casos de se orientar a fórmula sem necessidade. E aí acaba trazendo outro ponto que se puxa muito, que é a questão do sobrepeso, da obesidade infantil, que antigamente era a desnutrição. Hoje a gente já vê muito esse aumento dos casos de obesidade pelos hábitos que a gente tem. Então, se culpava muito a genética no passado. Hoje a gente vê que o ambiente influencia muito mais do que a genética. Os hábitos que a gente tem e que a gente planta na família, né? Vai trazendo ali para a família. Então, quando tem essa criança que tá ali naquela fase de amamentação, que não tem leite, meu leite é fraco, que isso não existe, é outro mito também. Então, esse mito é bom mesmo, já falei. Um super mito que tem essa parte do leite fraco, não existe leite fraco, não tem necessidade de dar água, não tem necessidade de se for orientar da fórmula, colocar alguma coisa ali para engrossar, que antigamente colocava muito, né? Hoje não se precisa fazer isso. Se o profissional orientou, você está fazendo direitinho, então segue ali. Não tem achismo, não tem palpite, porque os palpites deixam a gente doido, né? A parte da maternidade em si já é bem preocupante. Então, quando a gente busca os profissionais já para facilitar e ajudar a gente vê que muito disso não existe. E o que foi feito antigamente, hoje já não se faz mais. Porque tem muito, principalmente desse papo de antigamente. Comeu e não morreu. Principalmente na introdução alimentar. Exato. Né? Então tem muito disso. Eu fui pai recentemente, meu filho tem 3 anos. E naturalmente que vó fala coisa, tio fala outra, primo não sei o quê, não sei o quê. Enfim, para uma mãe que se sente insegura com isso. Porque, vamos lá, sua mãe tá lhe dizendo uma coisa, sua sogra diz outra, sua tia diz outra coisa, você fica naquela, você não sabe o que você faz. Todas são mais velhas do que você, mais experientes e fica naquele... Então, assim, como lidar com isso, né, assim, para uma mãe que se sente insegura? O que ela deve fazer para poder começar a ter um pouco de segurança no seu filho? Porque hoje em dia, só que tem realmente esse papinho de que às vezes é frescura, ou que é besteira, que não pode, que na minha época não tinha isso, no meu tempo era diferente. Fazia totalmente de outro jeito e hoje inventaram essa moda, né? Que moda é essa? Quando a gente pensa nessa parte de
tentar evitar, né? Realmente filtrar o que é importante de você absorver. E é o que eu sempre digo, quem é que vai ficar com a criança na maior parte do tempo? Porque os pais precisam sair para trabalhar, tem os compromissos, e muita coisa voltou, né? Antes, como estava mais em home office, então os pais conseguiam até não colocar tanto a família. Delegar para outra pessoa a Exatamente. Disso, né? Colocar tios, avós, irmãos, babá, enfim, os cuidadores para ficar. Então, quando a gente vê que eles estão buscando, eu já digo assim, quem vai ficar com essa criança quando vocês estiverem ausentes? Ah, os avós, enfim. Eu digo, vamos levar para o consultório, vamos marcar um horário que dê para essas pessoas irem, porque não adianta nada a gente colocar lá para os pais, tudo bonitinho, eles sonharem fazer a introdução alimentar, que dê tudo certo, porque o BLW, que é um dos métodos, né, que está na moda. Tá traduzindo aí, que às vezes minha esposa fala também uns termos que eu não sei também o que não sei nem o que é isso. Mas é o que é isso? Pronto, o Baby Led Weaning, que é o BLW, é quando o desmame é guiado pelo bebê. Então, a criança tem autonomia para fazer ali. Então, você deixa os pedacinhos no cadeirão da criança e aí ela vai ela vai pegando com a mão e vai tendo a evolução dos cortes. A gente fez isso com minha esposa e foi incrível. É muito legal ele ver, seja a textura, seja o gosto, seja assim. Exato, as vai cores, se melar, o cheiro. Tem que se melar, normal, entendeu? Tem que melar, não tem como não melar. Exato. Tem um pouco disso aí também, né? A pessoa às vezes fica com receio porque vai melar tudo. Tipo, eu acho que você não precisa fazer tudo o tempo todo, os 5 anos. Mas em alguns momentos que elas vão sentindo. Minha esposa fez uma introdução alimentar muito boa em Pedro e hoje a gente tá vendo os reflexos dele comendo super bem, comendo coisas que às vezes a criança já não gosta de comer e ele come. É menino como qualquer outro também, gosta de besteira também, mas ele sabe dosar, né? Eu acho que isso é um pouco também, porque acho que lá na frente você começa a sentir. Porque qual é o grande problema que eu quero perguntar? No papel, eu costumo dizer que tudo cabe. O papinho é muito bom, não sei o que, mas no dia a dia é muito difícil. E às vezes a pessoa tá querendo realmente uma fórmula mágica. E não quer ter o trabalho que é. Então eu cansei de ver. Que é o que é mais fácil, né? Mais prático. Então, assim, outra pergunta que eu faço para orientar pessoas que estejam nessa fase. Como começar de fato? Porque, sabe, assim, não é fácil. Não. Você está ensinando alguém a comer. E na prática é pior que chega no consultório, aí tá ali, entrega um monte de material. Quando chega no primeiro dia da introdução, os pais chegam, mandam mensagem. Como é que eu faço? E aqui, manda foto, manda vídeo, e aí eu vou tentando acalmar, porque realmente é desafiador. Essa parte do método eu citei o BLW porque é uma coisa que vem sendo comentada bastante assim nos últimos tempos, mas não é o único método e nem é o método que vai se adequar para toda criança. Tem criança que faz o misto, tem criança que faz o tradicional, que é mais amassadinho, que os pais vão lá e oferta para a criança. Tem os dois, né, que entra aí esse misto, que você faz a oferta, a família leva, né, com a colherzinha e tudo, sem distração, porque antigamente tinha a questão do aviãozinho, a criança com a cabeça toda torta, e aí você imagine, você bota a cabeça de lado e você não consegue comer direito, então imagine uma criança. E o BLW, que você deixa essa parte da autonomia, então realmente é você e a criança, ou o cuidador e a criança, ver o que é o melhor, porque muitas vezes tá lá na televisão, no Instagram, é tudo muito bonito, aquela foto ali, a criança bem limpinha, que a realidade não é essa, né? É tudo sujo. Isso. E aí começar realmente com a orientação, aí é quando eu digo isso, né, de levar para o consultório essas pessoas que ficam com a criança, que é para elas verem a importância de você fazer do jeito que está sendo orientado, de você não fazer como era antigamente, porque mudou, que antigamente podia peneirar, podia triturar, podia misturar. Hoje a criança não consegue mais identificar o que tem ali. Então a gente orienta a ofertar separadinho, vai evoluindo as texturas de acordo com a criança. Por exemplo, 6 meses é uma textura, com 9 meses já é outra, com 12 meses já é outra. Vem a preocupação de, pode sal, não pode. Quando é que pode doce? Que é a partir dos 2 anos, né? Mas eu sempre digo, se puder deixar mais tempo sem doce, melhor. Então vem aí essa fase dos 1.100 dias, que como a gente falou, entra desde a preparação do casal para a gestação, que precisa ser 100 dias antes da gestação. Então, antes eram 1.000 dias, né? Que era só da gestação em diante até a criança completar 2 anos de idade. Hoje já se vê que a preparação do casal influencia muito, a gente consegue... Mas aquilo que você falou do autismo, eu achei sério, porque para você ver, porque assim, é lógico que é algo delicado. Você ter um filho com autismo hoje em dia está se tornando mais comum, porque o diagnóstico está sendo melhor, mais potente, né, mais assertivo,
Mas a convivência em si, você tem que lidar com uma série de fatores e é normal. Assim, a gente tem que conviver, claro, mas para você ver o quanto a alimentação é importante. E eu não tinha ideia. Quando eu fui fazer o TCC da faculdade, que foi em dupla, e era eu e minha amiga pesquisando, a gente viu, assim, muitos artigos e assistia a aula e buscava livro e tudo. E, gente, é o contexto de tudo que a gente faz. E, assim, tanto aumentou o diagnóstico, como os casos de crianças, já por esse contexto, está bem bagunçado. Então, infelizmente, a gente vê as projeções, né, de casos aumentando. Em 2018, se eu não me engano, era 1 a cada 54. Já está 1 a cada 44 e a projeção para 2035 é 1 a cada 4. Então, é um número bem preocupante, não só de aumentar o diagnóstico, mas também de ter mais casos, infelizmente, de crianças sendo diagnosticadas e tratadas. Então, a nutrição entra aí, já desde plantar essa sementinha no casal, gestação, aleitamento materno ou uso de fórmula, quando necessário e orientado pelo profissional, introdução alimentar, e aí a criança completou 2 anos, que aí finaliza esses 1.100 dias. Mas já se vê também de aumentar mais para frente, porque é uma janela de oportunidades. Tudo que a criança vivencia nesse período, e os pais também, né, reflete no futuro. Eu tive vários hábitos de quando eu era bebezinha que vieram refletir hoje em dia. Eu tive seletividade alimentar até os meus 22 anos. Hoje ainda tenho dificuldade de comer algumas coisas, mas a nutrição já me ajudou muito. Ter buscado um acompanhamento de um nutricionista me fez não só mudar a maneira de enxergar essa parte de alimentação saudável, hábitos saudáveis, mas de ver que o que a gente faz hoje influencia em até 3 gerações. Então, hoje a gente é o reflexo dos nossos avós e as crianças vão passando por isso. Então, são várias gerações tendo o reflexo desses hábitos que a gente precisa realmente parar para pensar, buscar ajuda profissional quando for necessário, porque se tinha muito de dizer que era besteira, né? É moda, isso aqui vai passar. Hoje a gente vê que é um investimento que a gente faz na nossa saúde, que de fato é muito importante, a gente precisa fazer. É porque às vezes eu vejo que tem um misto de sensações. Às vezes tem pessoas que não têm realmente uma condição de buscar um conhecimento mais aprofundado, não tem condições de pagar uma consulta, é meio limitado em termos de informática para poder pesquisar, alguma coisa assim, aí realmente isso vai só replicando o que já aprendeu e acontece. Mas também pessoas que são mais cabeça fechada, são mais realmente taxativas, não gostam realmente de uma mudança muito grande, tem condição total de buscar, entre essas, um acompanhamento, uma ajuda e acha que sabe de tudo e não faz. Então você tem a ignorância e a ausência de conhecimento em função de um ambiente que você está. Tem os dois lados. Você me mandou uma notícia que eu achei incrível, que eu vou até pegar aqui só para poder ler o relato, que eu achei realmente até pesado, que você comentou dizendo que uma pessoa que trabalhava numa UTI clínica, né, ela presenciou o falecimento de uma criança, por conta de... Eu quero só repetir o que apareceu aqui, que eu achei que ela estava comendo, se eu não me engano, um bebê de 7 meses morreu pesando somente 4 quilos após seus pais terem decidido alimentar... Sim, com comida de lactose não, é o do... Essa foi a outra notícia. É da outra notícia, é a do recém-nascido. E, gente, vamos lá, ela tem em torno de 2 meses e ela estava comendo feijão. Então, assim, será que realmente é falta de conhecimento ou é realmente ser cabeça dura? Porque quando a gente vê isso, a gente sabe que estava fazendo acompanhamento, né? Que na notícia tem a questão do pré-natal, né? Então assim, tem um acompanhamento, sendo que mesmo a pessoa acha que é frescura, acha que é besteira e não vai. Então, para um bebê até 6 meses, ele só precisa de leite materno. Se a pessoa não tiver, é uma forma que seja específica, caso o pediatra recomende. Mas, vamos lá. Seu filho, eu sou uma mãe muito nova, 15, 16 anos, sou humilde, minha mãe que ajuda a criar também, e ela começa a criar. Como você evitar isso? Porque assim, é uma alimentação muito dura. Uma pessoa muito novinha para comer aquilo ali. Não então... tem nem a maturidade, assim, né? De uma mãe, por exemplo, que chegou já nos seus 30 anos, que tem aquela rede de apoio, porque muitas vezes não tem a rede de apoio, então faz toda a diferença. E hoje o que a gente tenta até levar as informações através de ações sociais, que a gente junta vários profissionais. Esse sábado até fui convidada por outra colega nutricionista, porque era já nessa parte infantil, então a gente levou uma brincadeira lúdica para fazer com as crianças, já para não ficar com aquela parte de palestra, então a gente levou para as crianças tentarem entender essa parte de alimentação saudável, porque muitas vezes é como você falou, não tem acesso, vem a questão de não conseguir buscar um profissional, não conseguir investir.
E aí tem essas ações sociais já para facilitar. Tem algumas unidades básicas de saúde que fornecem atendimento com os profissionais já para você tentar, né, buscar e fazer receber essa informação que é tão importante, porque você veja que vai fazendo e vai chegar um momento que vai ter o resultado final, que infelizmente essa daí foi a morte do bebezinho, né? Porque na notícia tá dizendo que ela ia ter uma parte do estômago retirado porque estava necrosada, porque estava comendo realmente caldo de feijão e tal, com apenas 2 meses, né? Então assim, por mais que a pessoa hoje em dia não tenha o leite materno, se porventura não conseguir produzir e tal, existem alternativas que são saudáveis, porque aí vai de encontro a ideia de que como se a tecnologia fosse ruim de coisa de alimentação, que hoje em dia você tem uma oferta de alimentos fit, diet, de todo jeito, maior do que antigamente. Isso. Sendo que quem é de antigamente fala que na época de antigamente era melhor porque você não tinha vários produtos que tem hoje. É um pouco de questão de bom senso também, né? Tem que dosar. Claro que a gente quer que seja tudo 100%, tudo bonitinho, mas a gente sabe que não tem como. Por exemplo, se chega uma família pra mim, lá no consultório, e diz, não tenho tempo. Eu quero coisa prática, eu não tenho tempo nem de fazer, eu não tenho quem me ajude, porque eu trabalho, o marido trabalha, não tem como. Então, eu queria, assim, opções que tivesse o escape. A gente orienta que o importante é aquela alimentação natural e tudo, mas a gente sabe que nem sempre está na realidade. Então, a gente realmente tem que adequar. Porque não adianta a gente passar, por exemplo, quando chega uma criança que não está comendo, geralmente com seletividade alimentar ou dificuldade, e aí eu recebo muito relato assim de, porque eu procurei pelo plano de saúde e aí me entregaram uma dieta de gaveta, que é aquela dieta pronta, de Google, com várias coisas que a criança não come. Então, assim, se a criança já não tem uma relação boa, você não tenta investigar o que é que está acontecendo, você vai passar um planejamento cheio de coisa ali, muitas vezes frutas, verduras que a criança não tem contato, não come, ela não vai comer, ela vai ter pavor, que foi até o que aconteceu comigo. Que eu fui pro endócrino e aí foi esse caso de receber um plano alimentar pronto. Naquela época a gente nem fazia ideia que tinha nutricionista e tudo, então eu tinha muito trauma de comer, não comia de jeito nenhum. Se tivesse uma sopa, assim, se eu visse um pedaço de cenoura, chuchu, não comia, tinha que ser triturado. Entendi. Porque se eu visse que tinha, se eu soubesse que tinha ali, eu não comia mais. Então até os 22 anos eu lutei muito com isso, de comer muita besteira, de comer, por exemplo, aquela bolinha de Nescau com leite, tinha que ser o leite quente, porque se fosse gelado, não comia não. Entendi. Então tem muitas crianças com esses casos, de só comer danoninho, de só comer comidas amarelas, só comer comidas verdes, marrom. Então a gente tem as técnicas para aproximar com que essa criança vá aumentando o repertório e assim a gente vai conseguindo inserir alimentos novos já de acordo com o que ela está comendo. Então não adianta, por exemplo, eu chegar, botar um planejamento desse, sabendo que a criança não vai comer. Se a criança não come nenhum alimento verde, aí eu vou colocar brócolis, couve, alface, ela não vai comer nada disso e o pai não vai trazer nunca mais para mim. Então, é a gente realmente incentivar. Muitas vezes precisa buscar os outros profissionais, fonoterapeuta ocupacional, dentista, porque realmente tem esses problemas orgânicos que a gente precisa tratar para poder chegar na alimentação. Às vezes é só um detalhezinho e já consegue modificar. Então, quando a gente consegue levar essa informação, aí tudo já muda, já facilita a rotina dessa família. Porque algo que eu recentemente venho percebendo é a questão também de alergia. Muitas pessoas às vezes têm alergia e tal. Então, isso acredito eu, pode ser algo, né, como leigo ou não, mas pode ser influenciado por uma sequência de alimentação de pais e tal, que vem alimentando coisas não tão saudáveis como antigamente. E que não é uma coisa que foi implementada da semana passada, do mês passado. São hábitos que vêm sendo reproduzidos de muito tempo. E aí chega um momento que... Porque assim, tem certas alergias que eu percebo que são alimentos naturais e que causam alergia. Às vezes amendoim, castanha... Até camarão, o próprio ovo aparece. Isso, tanto que quando eu recebo o paciente para introdução alimentar, né, que vem o bebezinho e a família, eu informo sobre essa parte dos alimentos alergênicos, que a gente está nessa janela de imunidade. Então, quanto mais cedo a gente expor a criança para esses alimentos, menos chance de ter as alergias e as intolerâncias, que é uma coisa que os pais têm medo, que é essa parte do camarão que a gente consome muito aqui. Aí eu vou tentando conversar para desmistificar isso, para dizer que quanto mais cedo a gente apresenta, menos chance de ter as alergias. Então, camarão, por exemplo, pegando esse gancho, que é um alimento que muita gente fala, tem alergia e tal.
Então, naturalmente, você não vai dar camarão pro menino em 2 meses, como a gente falou. Mas assim, quando você tem uma introdução alimentar, que você pode comer de fato alimento, você já pode comer camarão? Pode orientar para fazer o camarão de uma maneira segura, e aí a gente consegue inserir nesse contexto. O ovo também, tem alguns casos até que eu oriento, por exemplo, começou a clara, separado da gema, depois só a gema, e aí depois a família tenta ofertar o ovo inteiro, porque pode presenciar, e aí se presenciar você já procura o profissional para fazer os testes e tudo, de pediatra, de nutricionista, porque tem os testes de provocação oral que a gente consegue fazer, para que veja se aquela criança realmente está sendo exposta àquele alimento. Hoje o que a gente vê muito são crianças com alergia à proteína do leite de vaca, que não está só nos alimentos. Quando a criança geralmente desenvolve no iniciozinho, né, dessa fase aí dos 1.100 dias. Então, muitas vezes a gente precisa mexer na alimentação da mãe, porque está em aleitamento materno e tudo mais. Muitas vezes a gente encontra em cosmético, encontra nos produtos de limpeza, por exemplo, sabonete, hidratante, shampoo, vários contêm traços de leite. Então, muitas vezes a família tira, a mãe, né, tira o leite e os derivados da alimentação, mas está utilizando o hidratante que tem leite. Então, a gente precisa ensinar a leitura dos rótulos, mostrar opções que são isentas de leite na composição, até giz de cera, tem muitos produtos da criança brincar e tudo que tem a presença do leite. Então, essa parte das alergias, sensibilidades, intolerâncias, a gente precisa realmente investigar a fundo, porque, infelizmente, com o ambiente que a gente vem vivendo, tem sido exposto e os casos vêm aumentando cada vez mais. Eu digo isso porque é muito comum também ouvir pessoas dizendo que só quem é doença de rico, é frescura de rico, não sei o que e tal. Então, assim, eu vim na classe mais baixa, digamos assim, financeiramente falando, então eu consegui conviver com muito disso. Hoje eu tenho uma condição financeira diferente, mas eu consegui, digamos assim, viver os dois jeitos e vi que também existe muitas crianças que são humildes, crianças no ambiente mais, e que tem também problema. Sim. E que não é só exclusivo de rico, e nem que já desmistifica isso aí, isso, né? Dessa visão que é besteira. Dá aí algum brinquedo que a criança para de chorar e aí você não investigar o motivo do choro dessa criança, porque acontece várias vezes. Que o menino tá com fome, muitas vezes nem tá. E, por exemplo, o que eu vejo muito também de crianças que cochilam na hora da refeição porque os pais não estão respeitando, não identifica que a criança tem que comer em outro momento, muitas vezes oferta até o leite muito próximo, então, meu filho não comeu nada na refeição, aí a gente precisa investigar quanto tempo antes, quanto tempo depois. Muitas vezes até entra casos de famílias que ofertam água de coco em aleitamento materno, porque diz essa parte do leite fraco, né, que infelizmente a gente ainda vê, mas que é mito. E tem vários outros mitos também a respeito do leite, mas aí senão a gente vai passar o dia falando Não, mas diga assim, diga um que você acha que é mais engraçado ou peculiar. Esse do leite fraco é o clássico, é o que a gente mais escuta, porque diz assim, depois de 1 ano não tem mais nada aí não, pare de amamentar. Sim, porque isso também não é uma regra absoluta não, nessa questão do ato de amamentar, isso. Tipo, não tem uma regra até com 2 anos, ou o bebê ele pode parar por conta própria, como também a própria mãe ela pode deixar. Pode ir fazendo o desmame. Você se tem a vontade de fazer, a gente orienta que o leite, a gente não, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria e tudo, vem mostrando que o aleitamento materno exclusivo ou uso de fórmula até os 6 meses, e aí com 6 meses entra a água e entra a introdução alimentar, mas o leite ele continua como principal até os 12 meses. Então é realmente para a criança conhecer, não necessariamente a gente pensa em quantidade. Tem muitas famílias que, eu coloco quanto aqui no prato dessa introdução alimentar no primeiro dia, já quer que a criança coma tudo. Então a criança está lá no vínculo afetivo, consumindo líquido no colo da mãe, cochila e tudo. De repente ela está sentada com um monte de coisa diferente e não sabe nem o que é aquilo. Então ela vai estranhar. E a introdução alimentar é para isso, é para você apresentar até chegar o momento do leite virar complementar e o alimento principal, que é aos 12 meses. E aí, com os 2 anos, a família vê se a mãe ainda está à vontade para seguir no aleitamento, mas muitos param
com 2 meses. Mas também acontece muitos casos de parar na introdução alimentar. Começou a introdução alimentar, não oferta mais o leite. Então, isso aí já é errado. É uma impressão equivocada. Então, com 6 meses, você para o leite, dá só comida, então ainda fica algo pendente para ele. Ter que esperar pelo menos um ano. Exato. Aí, o leite continua como principal. E aí, 12 meses, inverte. Aí é que o alimento realmente entra como principal e o leite segue como complementar. Então, continua que é o que eu vejo assim. muita mãe comentando, que é como se, meu filho não comeu não, mas não vai jantar não, eu dou um leitinho. E o menino com 2 anos, 3 anos muito. e tal. Então, assim, e isso acaba sendo ruim para ele também, não é? Exatamente. E muitas vezes até errôneo e sem necessidade. Porque quando a gente tem a orientação, a gente passa para a família, né? A mãe, os pais, os avós que estão lá, que respeite realmente essa opção da mãe, né? Se ela quer fazer o desmame naquela idade, então ela pode ir fazendo, a gente vai orientando para que vá se diminuindo, até porque nessa idade já começa a querer entrar na fase pré-escolar, né? De levar a criança já para essa parte do colégio, porque muitas vezes passa o dia fora, trabalhando, então já entra nesse âmbito. E aí fazer essa parte da orientação com a família, para que eles tirem esse pensamento de que não, depois de um ano não tem mais nada aí não, vamos dar só comida, e não é bem assim. Então a gente vai vivenciando as etapas e as fases. Aí pronto, chegou um ano, aí pode ofertar suco em pouca quantidade, eu sempre priorizo dar o alimento natural, principalmente nessa idadezinha aí, porque é para realmente a criança conhecer e você ofertar todos os sabores. Tem aquela questão também da introdução alimentar, se pode frutas ácidas. Qualquer fruta pode. Eu dizia, não pode não, porque tem que fazer só com vamos supor aqui, goiaba, banana, maçã, não pode morango, não pode kiwi, abacaxi, limão, nem pensar. Então, pode ofertar qualquer fruta, porque quanto mais você ofertar, melhor para a criança. Já tem menos risco dela desenvolver uma dificuldade alimentar, uma seletividade, porque quando a criança tem de 1 aos 3 anos, pode aparecer uma mini adolescência, que é quando a criança diminui a quantidade e tem mais essas dificuldades de comer, mas que é passageiro. A gente precisa realmente se preocupar quando isso está ali enraizado há um tempo e a criança realmente não está desenvolvendo, não se interessa, não quer. Então, essa mini adolescência pode aparecer. Não necessariamente de 1, 2, mas geralmente nessa janela. De 1 aos 3 anos pode acontecer, porque é fisiológico da criança. Diminuir as quantidades. Acontece, por exemplo, de chegar um irmãozinho, de se mudar, de acontecer separação dos pais. Uma coisa grave no ambiente que influencia. E aí influencia a criança. Então, aí realmente driblando, buscando a orientação do profissional para reduzir, tentar ao máximo reduzir essa fase, porque passa. Aí se você vê realmente que dificultou, aí vai a orientação de buscar, é porque eu já fui há 3 meses atrás, mas vai de novo, porque já mudou. 15 dias a criança já é outra. Verdade. Já é totalmente diferente. Então, se a gente fica deixando, deixa ela ficar maiorzinha, aí vai ficando maiorzinha, chega 10 anos, chega na adolescência. E algo que eu percebo, que às vezes eu vejo muitas, logicamente que vai depender de onde você está olhando, mas tem muita criança obesa que eu vejo que é muito novinha. Muita. Tipo, 2, 3 anos e já bem gordinha. Isso pode prejudicar tudo lá na frente, né? Bastante. Então, isso naturalmente não é genética, se tiver nesses 1.100 dias, que muitas coisas desses 1.100 dias só se desenvolvem na fase adulta. Então, lá na frente é que a gente vai começar a ver os resultados, por exemplo, de hábitos que não foram bem implementados naquela época que a criança tinha 6 meses, 1 ano. Então, já vem decorrente disso aí, junto com o sedentarismo, com o estresse emocional, que hoje em dia, com essa exposição às telas, vem muita criança com o emocional sem paciência, não quer brincar, fica... me dê. Né? Se o sinal cai, começa a gritar, se o celular descarrega, fica doido. E os pais não podem pegar, não. Tem que estar lá, o menino sabe tirar foto, sabe mexer, sabe fazer tudo. Então, quando a gente tem essas telas em excesso, também acaba prejudicando, para que a criança não come. Tem muitos relatos dos pais que dizem, meu filho só come assistindo. Aí eu até dou um exemplo. Quando a gente vai pro cinema comer pipoca, a gente termina o balde da pipoca antes do filme começar. No treino inicial, você já começa. Tente comer a pipoca sem nenhuma distração. Você não consegue terminar. É mesmo. Não consegue. Pode crer. E a gente não para pra pensar nisso. É verdade. Tá aí, agora você falou, porque às vezes até em casa você faz um balde de pipoca daquele ali, às vezes você não termina todo.
Exatamente. Aí quando você bota um filme ali pra assistir, ou no cinema ou em casa, vai assistir com a pipoca e vai lá apto, né, comendo, rapaz? comendo. Eu digo muito. Porque tem a genética, tem, lógico que influencia muita coisa. Mas Sendo é uma que o pequena ambiente. parcela. Mas o ambiente é que vai mudar tudo, seja pro bem ou pro mal, né? Então por isso que eu vejo também muita gente obesa. E eu já não vou nem entrar por esse assunto, que muita gente fala que essa questão da normalização da obesidade, gourmetização da obesidade, que eu não vou nem entrar nesse A obesidade assunto. saudável, que não existe. Isso, que eu já falei até com. Aqui mesmo já falei tanto com a nutricionista quanto com o personal trainer sobre isso, e ambos foram bem enfáticos dizendo que isso não existe e tal. Mas enfim, vamos entrar nesse lado não. A parte infantil que me pega, porque eu acho um assunto muito legal, não vai se acabar. Tipo, as pessoas vão procurar mais, existe muita desinformação também. Com relação à desinformação, o que é que você acha que você viu de algo bem grave, algo que você teve que batalhar muito para as pessoas que lhe acompanham mudar um pensamento, algo que você viu pessoas falando que não é realmente a forma mais correta de abordagem com relação à alimentação infantil? O que é que você teve algo que lhe impressionou, digamos assim? Eu acho que o que mais me impressionou foi uma situação de não ofertar nenhum tipo de feijão para criança, porque tinha, teoricamente, massa. Aí eu fui questionar o que seria massa. Ele disse, não, porque faz mal. Eu digo, mas por que faz mal? E não ofertava feijão de nenhum tipo para criança. Então aí eu fui tentar desmistificar. E não vi só isso com relação de criança, mas também de adultos. E aí a gente vê essa parte da falta de informação ou informação em excesso, porque hoje as pessoas chegam no consultório já com pesquisa, porque eu vi no Instagram de não sei quem. Uhum. Você concorda com isso? E aí tem esses casos de você se preocupar e realmente tentar orientar. E não é dessa forma, que se você tentar mudar, ainda tem tempo, porque essa parte de a criança, né, obesa. Hoje a gente vive uma pandemia de obesidade no mundo inteiro. Tem casos aumentando todos os dias. Antigamente a gente via muita desnutrição, que era uma preocupação porque as crianças não chegavam ao peso adequado. Que também é uma preocupação da curva de crescimento da criança, que os pais se preocupam muito porque a criança não está ali no verdinho. Mas a gente tem que ver todo o contexto da criança, como é que foi o momento do parto, como é que foi a gestação, quantos quilos a mãe ganhou, se estava ali acompanhada, se acompanhou a curva da gestante, porque a gente também precisa se preocupar com isso, já pensando no futuro da criança, porque pode desencadear várias coisas. Diabetes gestacional é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Tem e que às vezes também nem pode assim, significar também uma coisa muito grave depois, desde que você tenha acompanhamento. Se cuide e busque o acompanhamento para reverter, porque se você não cuida, ela pode trazer vários prejuízos, tanto no momento do parto como após. E tanto obesidade e diabetes para a mãe, de desencadear diabetes tipo 2, ou para a criança, resistência à insulina, obesidade, aí vem questão de acne, vem todo o conjunto, né, que é multifatorial. Então, vem esses casos da gente realmente se preocupar e tentar passar a orientação, tentar plantar a sementinha, mostrar. Eu sempre gosto de entregar um material lúdico já para a criança, quando é maiorzinha, né, ter contato, e para a família ir lendo, porque surgiu uma dúvida aqui. Então, pega lá, impresso ou no telefone, observa e vê. Porque muitas vezes a criança não está ali no verdinho, mas ela está crescente na curvinha de crescimento, né? Que a curvinha ela tem que estar sempre assim. Então, quando ela fica reta ou para baixo, aí é que a gente realmente começa a se preocupar. Então, tem que analisar todo o contexto, não é simplesmente olhar e pronto, isso aqui vai funcionar. A gente precisa realmente parar para ver se a informação que está sendo consumida é realmente uma informação segura, se dá certo e realmente desmistificar, porque pronto, como eu faço atendimento no interior também, eu vejo muito essa carência do profissional materno-infantil, que é uma área assim que está relativamente chegando agora, né? Está expandindo. Então eu vejo muito de situações que, vou colocar aqui açúcar para a criança comer a fruta. Eu digo, não precisa. Tipo, ela tem realmente coisa e colocar por cima. Porque é doce, porque a criança tem que comer. Eu digo, não é assim. Tem que deixar ela provar o amargo, o azedo, o doce, porque aí ela vai passando, e o doce natural, não ofertar o açúcar, principalmente o açúcar branco, que é o que a gente vê hoje que desencadeia muita coisa, né? Então as crianças elas vêm com esses hábitos, junto ao sedentarismo, não dorme direito, a exposição de telas,
e birra, e não tem paciência. Uhum. E aí a gente tem que ir tentando... Algo que eu costumo falar é que, assim, você pode orientar seu filho, pode ensinar, pode fazer tudo. Mas o que vai, de fato, transformar a vida dele é o exemplo. Como é que você quer que seu filho coma maçã, coma não sei o quê, Se como você tal, não se você não come. come? Né? Tem um pouco disso aí também. Isso eu aplico para tudo, para leitura, para trabalho, para estudo, enfim, para tudo você tem que ser exemplo, né? Se você é pai, tem um pouco disso aí também. Sendo que, às vezes, eu vejo a pessoa que não quer fazer o exemplo também. Que aí vai muito para aquele lado da minha esposa que eu falei, que ela fala sobre educação parental, sobre educação respeitosa e tudo mais, mas, eu queria que meu filho me falasse baixo. Você fala baixo com seu filho? Tipo, queria que ele não gritasse. Você grita com seu filho, então tem um pouco disso aí também, né? Da gente ter essa responsabilidade de não jogar a culpa da criança não estar se alimentando. Que às vezes pode ser o próprio pai que não faz, a própria mãe. Não incentiva, Isso. Uma técnica que você diga assim, rapaz, faça isso que pode mudar. Porque, como eu disse, não é de um dia para a noite, mas tem que ter um começo para uma pessoa que queira, não, estou assistindo aqui esse programa aqui e quero que meu filho comece a comer melhor. O que é que você orienta que se faça de inicial, assim, no primeiro passo? No primeiro passo é realmente buscar ajuda profissional, porque muitas vezes a gente tem essas dúvidas, e aí eu sempre digo, se tiver dúvida, anote, mande. Muitas vezes eu até demoro a responder o WhatsApp, mas eu sempre tento ir lá respondendo, porque surge muito na prática. A gente, na teoria lá do consultório, fala tudo, faça A, B, C, e aí chega na prática, muda totalmente. Então, essa orientação de buscar ajuda é muito importante, seja de uma rede de apoio, seja de um amigo seu, que é um profissional não só de saúde, né, mas de outras áreas, que você pode... Me dê uma indicação aqui de uma pessoa que você acha que pode me ajudar. Por exemplo, a criança não está comendo, então a só oferta cenoura em cubo, vamos tentar ofertar em palitinho, tentar ofertar quadradinho, só como batata frita. Vamos fazendo um encadeamento até essa criança conseguir comer outros alimentos, não necessariamente de outras cores, mas, por exemplo, que se assemelha à batata frita. E aí, muitas vezes a gente precisa buscar outras alternativas até chegar no saudável. Nem sempre o saudável é a primeira opção. Tem casos e casos. Mas isso é interessante porque às vezes pode ser uma escadinha, né? Você vai meio que entregando algo menos pior até chegar em algo E até a própria alimentação da criança é uma escadinha. Ela passa subindo as etapazinhas até chegar no comer em si. Então, ela precisa pegar no alimento, ela precisa... Primeiro ela olha, depois ela pega, depois ela brinca, aí ela vai aproximando até botar na boca, que muitas vezes não prova de primeira, ela botou na boca e tirou. Não quer dizer que ela não gostou. Tem muito isso. De, comeu a primeira vez, fez careta. Não é que não gostou, é porque não conhecia. Mas você queria que ela fizesse o quê? Se ela nunca botou aquele negócio na boca, né? Exatamente. Então, é igual com a gente mesmo. Quando a gente vai comer uma coisa nova. Vai lá pra Tailândia comer aquele gafanhoto, não sei o que, ver se não vai fazer. Inclusive, essa semana eu estava assistindo um curso justamente sobre seletividade alimentar, e foi o primeiro slide da aula era uma foto de era o escorpião, umas baratinhas e eu não sei qual era o outro, que era semelhante, acho que era uma minhoquinha, que parecia muito com um camarão, era o formato. Aí ela do lado botou a foto do camarão, aí ela questionando, por que a gente come esse e não come esse aqui? Se a gente nunca viu, não sabe nem o sabor. Verdade. Então a gente olha e já faz aquele, meu Deus. Então muitas vezes levar o lúdico para a própria refeição da criança, até o momento antes da refeição, da gente se preocupar. Muitas vezes a criança está ali fazendo uma tarefa, brincando com um amigo, você puxa ela, joga ela na mesa e coma. E endoidou a criança. Exato. A criança faz, como assim? É extremamente imediatista, ela quer estar brincando, né? Entendi. Então, muitas vezes ela está desconfortável naquele momento, ela está sinalizando. Muitas vezes a criança não fala ainda, né? Bem mais nova, então ela está ali sinalizando. E os pais, coma, porque senão não vai assistir a televisão. Coma, tem que raspar o prato. É a punição de não conseguir comer, mas porque você colocou no ambiente, às vezes... E sempre com essa recompensa. Então, essa parte de ofertar recompensa é muito perigoso, porque a gente fica com isso de, só dou o pirulito, que já não era nem para ter essa oferta do pirulito, mas só dou o pirulito se você terminar a comida. A criança, muitas vezes, brincou ali, tá cansado, tá com sono, e você obrigando a criança a comer. Então, isso aí vai virando uma bola de neve, a criança vai tendo relação negativa, ela não vai querer comer. Então, ela não está confortável, ela está sinalizando e a gente não está observando. Entendi. Então, quando a gente não observa, a gente vai negligenciando até chegar um momento que não vai dar.
Então, buscar essa ajuda é o primordial. Porque muitas Então, vezes essa a gente questão não da consegue recompensa fazer é só. interessante mesmo, porque assim, eu tô retomando o assunto da minha esposa, porque realmente é parecido essa questão de. É porque assim, É o não que é o você aspecto, vivencia, não é né? o aspecto da alimentação, é o aspecto do hábito, da cabeça, de você entender que é um ser humano que está sendo criado, ele não tem nada prévio, ele não sabe como é que é as coisas, você está crescendo a partir de agora. E é o exemplo mesmo, é que a gente é espelho para a criança, né? Uhum. Que muitas vezes a gente fala e a criança não está observando. Quando a gente faz, aí ela para e pensa. Tem um dinossauro lá no consultório que você abre a boca dele e aí você coloca as comidinhas e aí abre a barriguinha dele e tira o que tem. Uhum. Então eu vejo assim, vários pais dizendo, mulher, leve o Dino, deixa o Dino pronto, porque tá pedindo aqui o Dino Tá e vendo, tá sentindo falta. Uhum. Eu digo, olha só como é, uma simples brincadeira que você faz ali de ter uma coisinha diferente e providenciando. O que a gente faz muito é pegar o Hulk, Capitão América, algum bonequinho sentado do lado, você dá pra um, dá pro outro, fica comendo também, e aí vai até brincando, de assemelhar esses personagens à própria alimentação. De assistir um desenho, e hoje a gente tem desenhos lúdicos, tem desenhos que ensinam como é que é o caminho do alimento até chegar ao bolo fecal e ser expelido, né? Passou pelo intestino e tudo. Então, ensinando isso aí à criança de uma maneira educativa, mas claro que a gente fazendo a orientação de não expor a tela em excessivo, né? Em momentos excessivos. Realmente você, final de semana eu vou liberar aqui um tempinho. Não deixar na refeição, porque a refeição realmente é o momento de você comer. Não tá lendo notícia, porque muitas vezes os pais estão ali, cada um no telefone, a criança tá lá, você não tá nem observando a criança. Verdade. Sabe nem, botou no prato e a criança lá. E você vendo Instagram, vendo tudo. Então a gente precisa tirar. Uma coisa que eu percebo muito também é a ausência de rotina. Porque às vezes o pai e a mãe não têm a rotina certa de alimentação. E faz de qualquer jeito. Exato. Aí essa ausência de rotina pode realmente prejudicar muito a alimentação de uma criança, Demais. né? Demais. E uma coisa assim que eu sempre falo muito é essa parte de montar a rotina. Porque eu não trabalho, seja com adulto, por exemplo, saúde da mulher, emagrecimento, criança, gestante. Eu não trabalho com horário no planejamento alimentar. Eu digo, você sabe que você não vai comer todo dia naquele horário. Nem todo dia você vai estar com fome, mas você saber que se você for para a rua, for demorar, leve um lanche na bolsa, porque você sabe que tem que fazer aquele lanche, então você não está em casa. Vai esperar voltar para casa para comer e muitas vezes vai compensar na próxima refeição, porque está com muita fome. Então leve um lanche. Tem esse hábito de a gente não escova o dente, pronto, a gente tem que habituar a beber água, a tomar o café, não pular sem orientação. E o lanche da manhã também é muito importante fracionar, por exemplo, 5 a 6 refeições. Faz lanche da manhã, lanche da tarde. Eu não aguento comer depois do jantar. Não tem problema, mas você sabe que sinalizou a fome, naquele dia você vai lá e come. Essa parte da rotina, principalmente com a criança, é muito importante. Até tem uma brincadeirazinha de rotina, que é com as estrelinhas, para a criança ir colando a estrelinha. Por exemplo, tem as fotos lá da criança escovando o dente, guardando os brinquedos, despertando, lendo um livro, almoçando. Então a criança vai lá e vai colocando as estrelinhas. E tem o reloginho que você recorta as figurinhas e cada momentozinho você vai lá colocando as atividades que fez no dia. E os pais incentivando. Então é uma forma até de implementar quando não se tem essa rotina, porque a rotina faz toda a diferença. Que é algo, sabe, foi até legal você ter comentado isso, porque a gente nem ia sabe falar. por quê? Porque eu vejo que muitos pais, às vezes, tudo bem que tem a parte profissional que você está trabalhando, você acaba deixando seu filho integrar no colégio. Eu falei, não, meu filho só come cuscuz no colégio e não come em casa. Meu filho só come sopa no colégio, porque tem a rotina certinho lá também, tem a parte da coletividade, tem as pessoas que estão comendo, outro ambiente, tem um pouco disso aí também. E eu tiro o chapéu para os colégios hoje em dia, porque às vezes eu vejo, minha esposa me mostra realmente o cardápiozinho toda semana e tal. Eu acho massa. Que às vezes é bem diversificado, num dia tem um, no dia tem outro e tal. Então o papel do colégio também... E tem hoje algumas escolas que... eu estava até vendo esse exemplo da filha de uma amiga minha, que ela entrou acho que ela está com 1 ano e 2, 3 meses. E aí ela me mostrou que é como se fosse um aplicativo. E aí os professores vão lá e colocam, por exemplo, repetiu, não comeu. E aí tem as cores. Isso. E aí os pais acessam e vê, tipo,
nessa refeição aqui, por exemplo, ele não provou a fruta. Então, você já vai tentando trabalhar isso aí para da próxima vez tentar levar de uma maneira diferente. Às vezes eu ia dar... Não, a Duda saía, sei lá, aí falava, ela, não, tem que dar uma frutinha pra Pedro. Aí na hora que eu ia dar, eu dava, por exemplo, uma banana. Ela falou, banana não, que ele já comeu ontem, tem que ser não sei o quê. Porque assim, como ela já sabia o que ele ia comer na sequência, ela já mudava para poder dar outra alimentação e ficar mais diversificado possível. Logicamente, a gente pai acaba não vendo tanto quanto a mãe, acaba acontecendo também. Mas só o fato de você ter essa previsibilidade já lhe ajuda nisso também, né? Por isso que eu tiro o chapéu pros pais, pro colégio em ter isso tudo, mas também não delegar totalmente, você que é pai, se delegar totalmente, então você fica todo perdido, fica altamente dependente do colégio. Tem que ter a sua autonomia e a responsabilidade, né? Não pode adoecer, porque não pode deixar pro colégio, e agora o que é que eu faço, né? Tem um pouco disso aí também. E tem muito isso da criança adoecer e eu receber mensagens assim, o que é que eu passo porque a criança não tá comendo? Uhum. Me diga que um estimulador de apetite. Eu digo, primeiro, que eu nem posso passar. Segundo, que tem que respeitar. Quando a gente tá doente, às vezes a gente não consegue comer. Fica com aquela moleza, porque a imunidade realmente tá baixa. Então, a gente tem que ir realmente orientar para melhorar essa imunidade, fazer as estratégias para melhorar. E aí, a partir daí, a criança voltando a comer. Porque se a gente adulto, muitas vezes não consegue, pega uma gripe, a gente fica brincando que arriou, né? Tô aqui, não consigo fazer nada. Imagina uma criança que muitas vezes ainda não tá falando, então nem sinaliza. É só o choro. Ela não sinaliza com as palavras. Então, ela tá ali chorando. Às vezes tá sinalizando que tá com frio, que tá com calor, que tá com sono. E os pais tá com fome, não tá comendo, não sei o quê. Hoje comeu tudo. Amanhã, não tá nem aí. Não pegou e só provou. Porque então isso que eu falei da nessa rotina, comparação. Do horário, eu vejo muito, porque às vezes eu vejo crianças assim muito novas, 2, 3 anos, e jantar de 11 horas da noite. Eu fui, meu amigo, 11 horas já era pra estar dormindo. 6 horas, no outro dia jantou 9. Sei lá, porque assim, Pedro sempre foi muito regrado, tá, com relação ao horário e tudo mais, então realmente teve uma rotina muito boa. Mas às vezes eu vi que destoava um pouquinho, tipo, porra, eu não vou jantar de 11 horas, só jantar, né? Você fazer um lanche, uma coisa, pode até acontecer, ou então uma refeição num evento. Mas normalmente eu janto 7 horas, 6h40, sei lá. Então meu filho vai jantar completamente diferente de mim. Ou então como é que eu vou aplicar uma rotina pra ele se a minha é completamente diferente? Se você nem tem, né? E até essa parte de incentivar o comer junto. Não simplesmente dar de comer. Eu acho isso muito ruim, quando eu vejo cada um pro lado e tal, cada um no horário. Tentar colocar, na semana não dá certo, mas tente fazer no final de semana, tente ver o que é que dá certo. Porque aí a gente vai tentando realmente adaptar com aquilo ali e montar a rotina, que é super importante, e de você chamar todo mundo, de chamar a família e dizer, a importância disso aqui, eu não queria que você fizesse isso, porque você tá lá fazendo todo bonitinho, coloca outra pessoa e a pessoa bagunçou tudo. Então a criança vem, tirou todo aquele trabalho que você estava fazendo. Então essa parte você sabe que não vai comer no horário fixo, mas poxa, eu tô sentindo fome aqui 6 horas. 6h15, 6h30, amanhã, depois de amanhã, 7 horas, mas não também deixar 10 horas da noite. Isso. Não fazer uma coisa, pulei o lanche, pulei isso, pulei aquilo. Então, realmente, a gente ir, até pra ir se conhecendo, pra gente mesmo ir se conhecendo, é muito importante. Rapaz, eu tava olhando ali, você acredita que já falta 2 minutos pra terminar o programa? Tava vendo como foi rápido, quando você que às vezes passa ligeiro, vai conversando, não percebe a coisa. Minha amiga, eu queria agradecer, realmente, lhe parabenizar por esse trabalho. Eu acho que não é um trabalho fácil, porque às vezes você parece que tá enxugando gelo, né? Porque você fala pra pessoa e, pelo amor de Deus, era pra ser natural, mas não é. Meu Deus, eu passei aqui tudo direitinho, a orientação, e tá fazendo tudo o contrário. Mas eu acho que é um processo de educação também, não tem como. Até pra nós profissionais, a gente precisa realmente, eu não sou mãe. Mas eu já vejo tanto assim na rotina que eu sei que quando eu for, já não vou aplicar daquela forma. Não pelo lado de profissional, de nutricionista, mas pelo fato da maternidade. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente quer fazer tudo bonitinho e não dá certo. Claro, com certeza. Então, de Deixa ter eu a prática. Aqui, primeira coisa, nosso patrocinador do Marechal, trazer um voucher pra você. Não sei se você conhece lá, se porventura já tiver ido, aproveite. E a Biostratos também trouxe para você aqui um kit. Eu digo a eles, eu enfatizo todo o programa, que eles fazem de forma individualizada para cada pessoa. Mandei uma fotinha, vira seu cabelo e aí tá voltado para você aí. Então, pessoal, adorei. Muito tamo obrigada. junto. Acho que ela vai gostar. Gente, esse foi realmente o cast de hoje. Realmente eu acredito que foi um programa muito bom, um programa bacana. Tô aqui com Jéssica, foi um programa legal, divertido, a gente conseguiu aproveitar bem. Então, toda quinta-feira, 22 horas, vai ter alguém legal sentado nessa cadeira aí. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Realmente Cast. Oferecimento Biostratos Cosméticos Naturais.